Olá, esse é o programa OAB Nacional Especial Retrospectiva 2024. Você é o nosso convidado, fique com a gente, já estamos no ar. Uma grande conquista da gestão foi a realização do Perfil ADV, com o objetivo de conhecer a realidade dos mais de 1.300.000 advogados e advogadas do país, identificando dificuldades, peculiaridades e regionalidades do exercício profissional. A pesquisa Perfil ADV, realizada pela OAB com a contribuição da FGV, é de extrema importância para que nós pudéssemos conhecer e identificar a realidade da classe. E essa identificação nos permite criar políticas de ordem. Grande parte da advocacia é autônoma. Grande parte da advocacia é formada por empresários que estruturam o seu negócio, que buscam oferecer um serviço jurídico à população. Ou seja, a maior parte delas está ali geralmente enquadrada no simples, que é a advocacia que se estrutura inicialmente para muitas vezes receber uma remuneração não tão alta, mas que forma a grande parcela dos advogados e advogadas brasileiros. E por conta disso, a OAB tem buscado, através da valorização do simples, de uma tributação justa, especialmente para aquele advogado que está iniciando a profissão, uma garantia que foi conquistada lá atrás e que nós garantimos a manutenção mesmo na nova reforma tributária, para que o advogado e a advogada, no início da sua profissão, ela possa continuar atuando como autônomo e, com isso, garantindo o seu sustento, o sustento da sua família, que essa é a grande realidade dos advogados e advogadas. De acordo com a pesquisa, 72% dos advogados no Brasil são autônomos, enquanto apenas 29% estão vinculados a empresas ou escritórios privados de advocacia. A condição de advogado autônomo é mais frequente quanto maior a idade, alcançando 72% entre os de 60 anos ou mais e caindo para 56% entre os que têm entre 21 e 23 anos. O home office é o meio de trabalho de 51% desses advogados. Quanto à localização da atuação profissional, 44% atuam exclusivamente nos centros urbanos, enquanto 45% atuam apenas no interior. O rendimento individual varia conforme a situação profissional, com os autônomos representando a maioria nas faixas de renda até 5 salários mínimos e uma minoria nas faixas mais altas, acima de 20 salários. Outro dado revelador é que os rendimentos dos autônomos que trabalham no modelo à distância são majoritariamente inferiores dos que trabalham presencialmente. O estudo conclui que a criação de políticas específicas para os advogados que atuam de forma autônoma é fundamental em razão das dificuldades que esse grupo enfrenta, principalmente relacionados à menor remuneração, aos impactos na saúde mental e à garantia de direitos trabalhistas e previdenciários. Uma análise dos dados colhidos no primeiro estudo demográfico da advocacia brasileira revelou um panorama significativo sobre a composição e a pluralidade da profissão no Brasil. Acompanhe os detalhes. Segundo a pesquisa do Perfil ADV, os resultados indicam avanços na democratização do acesso ao campo profissional, o que se reflete no alto número de jovens e nas baixas médias de tempo de inscrição na OAB, especialmente entre mulheres e negros. Apesar da maior representatividade de pretos e pardos na população, o gap de escolaridade por cor ou raça no Brasil ainda persiste, mesmo com os avanços promovidos por políticas inclusivas, como a Lei de Cotas. Esse cenário de desigualdade se impõe também para o direito como campo profissional no país. Nesse sentido, importa observar que entre os advogados e advogadas no Brasil, a concentração de brancos é significativamente maior entre os que têm 60 anos ou mais e, concomitantemente, entre os que têm mais tempo de inscrição na OAB. O fato de pretos e pardos estarem mais presentes nas faixas etárias mais jovens e entre os inscritos há menos tempo na OAB pode indicar um incremento na democratização do acesso aos cursos de direito no país, do ponto de vista do enfrentamento à desigualdade racial. O estudo revela ainda que 4% dos profissionais possuem algum tipo de deficiência.
Esse número tem variações pouco expressivas por estratos sociodemográficos, exceto pela idade. Entre os que possuem algum tipo de deficiência, as físicas e sensoriais são predominantes. Ao todo, 34% necessitam de recursos de acessibilidade ou adaptação razoável. Vários aspectos trazidos pela pesquisa nos deram realmente a convicção de que o sistema OAB está correto na política de combate, por exemplo, das faculdades de direito que funcionam sem a devida qualidade do ensino jurídico. 1/3 das faculdades de direito, os cursos de direito, já são comprovadamente, dito isso pelo próprio MEC, ineficazes, não têm a qualidade necessária para fins de apresentar um curso de direito decente. E essa falta de qualidade acaba despejando no mercado profissionais que têm muita dificuldade no início da profissão. A prova disso é muitas vezes a insatisfação com a sua profissão. A prova disso é a baixa remuneração, especialmente no início dela, em que nós vimos, que 33% da advocacia recebe menos de 2 salários mínimos. Isso traz para nós realmente a convicção de que esse combate ao estelionato educacional praticado no ensino jurídico brasileiro há de seguir como missão da ordem esse combate a esse estelionato educacional. O outro ponto é a valorização da advocacia. Nós precisamos e muito seguir nessa luta em prol dos honorários advocatícios. Essa luta em prol dos honorários advocatícios que se dá através da vitória conquistada no STJ, na Corte Especial, para garantir a aplicação do que diz o artigo 85 do CPC, para garantir remuneração digna à advocacia, a luta pela remuneração em dia em prol da advocacia dativa e também a importância da aprovação de um PLC que tramita no Congresso Nacional, que é o PLC 80, que busca garantir a presença da advocacia nas mediações realizadas dentro do sistema de justiça. Hoje os sejustes estão realizando mediações sem a presença do advogado, excluindo o advogado do mercado de trabalho, o que acaba gerando prejuízo à profissão e também ao próprio cidadão que não recebe a devida assistência jurídica. Então são situações que nós analisamos e precisamos cada vez mais estarmos focados nessa valorização profissional. E um outro foco também, obviamente, é a luta pelas prerrogativas, uma luta constante do sistema OAB, e a principal delas que se dá hoje na luta pela preservação da sustentação oral, da importância do uso da palavra pela advocacia, porque essa valorização profissional é que dá condições do advogado ser melhor remunerado, ter condições de se apresentar à sociedade como aquele que luta pelos direitos de cada cidadão, de cada cidadã brasileira. Não perca tempo e conheça agora mesmo a pluralidade da advocacia brasileira e todos os dados colhidos no perfil ADV disponíveis em oab.org.br. Também merece destaque a atuação da Ordem dos Advogados do Brasil junto ao Congresso Nacional para a atualização do Estatuto da Advocacia. Ao longo de 3 décadas, enfrentamos desafios, conquistamos vitórias e fortalecemos a nossa missão de defender o Estado Democrático de Direito. Eu tenho a honra de afirmar que nos últimos anos inauguramos uma nova era de proteção e reconhecimento para a advocacia. Com a aprovação da Lei 14.365 de 2022, que redirecionou a história contemporânea da nossa classe, história essa que cada um dos senhores e das senhoras que integram essa gestão histórica merecem ser reconhecidos por todo o seu empenho e trabalho. Implantamos novas regras que ampliam penalidades de violações e fortalecem a proteção ao nosso trabalho com o objetivo de cidadanizar o exercício de cada um e de cada uma de vocês. Queremos honorários justos e conquistamos. Por meio do julgamento do tema 1076 no STJ, a observância obrigatória do artigo 85 do CPC para evitar que juízes fixem honorários de sucumbência por equidade em causas de valor elevado. Avançamos na abolição da hierarquia entre advogados, juízes e membros do Ministério Público, e todos nós estamos no mesmo patamar de respeito. Isso é a isonomia. Além disso, não podemos deixar de lembrar que somos a primeira gestão com paridade no Conselho Federal da OAB. A igualdade de gênero dentro ou fora da ordem é um marco de justiça e de representatividade. Comprometidos com a luta das mulheres advogadas,
Aprovamos também nessa gestão a Lei contra o Assédio e Discriminação, ministra Vera, que é a Lei 14.612 de 2023. Transformamos os crimes de assédio e discriminação em infrações ético-disciplinares. Tolerância zero para o assédio e a discriminação na advocacia. Também criamos a Ouvidoria para Mulheres Advogadas, o Observatório de Honorários e unificamos o Sistema Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia. Estivemos no Congresso Nacional principalmente para reforçar o diálogo institucional importantíssimo para a aprovação de projetos de lei de interesse da classe, como o que cuida da segurança do exercício profissional, com os advogados e advogadas que, agredidos no exercício profissional, têm o direito a medidas protetivas, como também o aumento da pena para aqueles que forem agredidos ou assassinados enquanto exercerem a advocacia. Da mesma forma, aquele PL do senador Carlos Portinho, que garante o caráter alimentar da verba honorária, importantíssima para dar a preferência quando da cobrança desses honorários em juízo. E, por fim, também a PEC da sustentação oral, uma PEC importante que tramita no Senado Federal, que garante a voz e vez do advogado em todas as tribunas de tribunais judiciais ou administrativos. São alguns dos projetos de lei de interesse da classe que a Ordem acompanha, sempre dialogando com todos os parlamentares, com isso garantindo uma melhoria no exercício profissional. Para estipular direitos e garantias para advogada gestante, lactante, adotante ou que der à luz e também para o advogado que se tornar par. Como resultado disso, houve a previsão no âmbito do Código de Processo Civil da possibilidade de suspensão de processo em favor de advogada única patrona da causa por 30 dias, em razão de parto ou concessão de adoção, bem como em favor de advogado por 8 dias quando se tornar pai. Também restam estabelecidos por acréscimo legislativo direitos para advogados nos termos do artigo 7A da Lei 8906 de 94, transcrito a seguir. Artigo 7º-A. São direitos da advogada. 1. Gestante. A. Entrada em tribunais sem ser submetida a detectores de metais e aparelhos de raio-x. B. Reserva de vaga em garagens dos fóruns dos tribunais. 2. Lactante, adotante ou que der à luz, acesso à creche onde houver, ou a local adequado ao atendimento das necessidades do bebê. 3. Gestante, lactante, adotante ou que der à luz, preferência na ordem das sustentações orais e das audiências a serem realizadas a cada dia, mediante comprovação de sua condição. 4. Adotante ou que der à luz, suspensão de prazos processuais quando for a única patrona da causa, desde que haja notificação por escrito ao cliente. Parágrafo 1º. Os direitos previstos da advogada gestante ou lactante aplicam-se enquanto perdurar, respectivamente, o estado grávido ou o período de amamentação. Eu gostaria de agradecer a todos os meus colegas senadores e senadoras pela aprovação desse projeto de lei de minha autoria, tão bem relatado por 2 vezes pela senadora Soraya Tronic, quando foi apresentado no Senado e agora ao retornar da Câmara dos Deputados, o relata também com um acréscimo muito importante de cunho redacional. Então, muito obrigado, senadora Soraya Tronic, que inclusive lidera a Frente Parlamentar em Defesa da Advocacia no âmbito do Senado Federal. Eu gostaria de agradecer também à Câmara dos Deputados, na pessoa do deputado federal Lafayette Andrada, de Minas Gerais, que relatou esse projeto no âmbito da nossa casa irmã. E hoje, Senado Federal e Câmara dos Deputados entregam à sanção um projeto que corrige uma distorção do processo penal brasileiro, contida no artigo 265, que é a possibilidade da aplicação sumária, sem devido processo legal, sem contraditório, sem ampla defesa, pelo juiz, pelo magistrado ao advogado, de uma multa que absolutamente não há nenhum tipo de precedente no ordenamento jurídico brasileiro. Somente nesse artigo 265, portanto, essa correção que vem em boa hora para resguardar a prerrogativa dos advogados que militam, sobretudo, na seara penal. A advocacia está contida na Constituição Federal e tida como indispensável à administração da justiça e inviolável por seus atos e manifestações do exercício profissional nos limites e nos termos da lei federal que disciplina a advocacia. E o Código de Processo Penal, com esta correção, acaba prestigiando a advocacia penal, permitindo que eventual punição ao advogado se dê tão somente, neste caso específico, no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil e não por uma aplicação sumária de um magistrado.
Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional para você. Não saia daí. Foi sancionada neste ano a lei sobre a comprovação de feriado local em recursos judiciais. O Código de Processo Civil agora prevê que o tribunal determine a correção do vício de não comprovação do feriado ou então desconsidere a omissão caso a informação conste no processo eletrônico. A OAB comemora a publicação dessa lei porque esse sempre foi um grande problema da advocacia brasileira que atua perante os tribunais e também para os recursos que são interpostos no primeiro grau de jurisdição. A jurisprudência predominante, historicamente, do STJ e do Supremo Tribunal Federal era no sentido de que a parte teria que, no ato da interposição do recurso, comprovar, por meio de certidão, o feriado local. E sempre causou muitos problemas, né? O cidadão espera que o processo termine com uma decisão a respeito do mérito, que a última decisão do processo seja uma decisão que diga que João tem razão ou Maria tem razão. E quando esse entendimento prevalecia, naquilo que a doutrina chama de jurisprudência defensiva, e que eu particularmente sempre chamei esse tipo de decisão, esse tipo de posicionamento de jurisprudência ofensiva, porque ofende o sistema, ofende a lei, ofende os princípios basilares do processo, isso sempre colocou em xeque também a atividade do advogado, porque você consegue explicar qualquer coisa para o seu cliente, menos que o processo dele terminou, porque o tribunal entendeu que o recurso tempestivo era intempestivo, porque no ato da interposição não houve a comprovação do feriado local. O que essa lei faz é resgatar esse princípio, o princípio da primazia do mérito recursal, para que agora haja a possibilidade de que a comprovação desse feriado local seja feita a posteriori, ou no momento posterior. Então, a lei diz que mantém o entendimento, ou a primeira parte do dispositivo diz que essa comprovação deve ser feita no ato da interposição, mas se o advogado não o fizer, ele será intimado para comprovar no momento posterior. E o próprio tribunal, inclusive, pode desconsiderar, né, essa falta da comprovação, porque feriado local é algo muito fácil de ser verificado pelo Tribunal de Justiça e saber que na comarca X ou na comarca Y teve feriado local naquele período para a interposição do recurso. A OAB teve importantes vitórias no Congresso Nacional nos últimos anos, no âmbito da defesa dos interesses da advocacia. Além disso, representantes da Ordem integram comissões e comitês que formulam políticas públicas e influenciam processos de decisão do país. O assunto, inclusive, foi destaque no site da OAB Nacional. Segundo a publicação, durante a reforma tributária, a OAB atuou para preservar o regime simplificado, essencial para escritórios de pequeno e médio porte. Outras principais vitórias alcançadas nos últimos anos incluem a lei contra o abuso de autoridade, que garante a proteção ao sigilo das comunicações entre advogados e clientes, a inviolabilidade dos escritórios de advocacia, os honorários de sucumbência, sustentação oral e a participação em processos. Outra bandeira da Ordem é o plano de interiorização. A proteção e a segurança da advocacia também estão entre as principais preocupações da entidade. Fruto dessa atuação foi a aprovação pela Câmara dos Deputados da urgência do projeto de lei 212 de 2024, que visa incluir o homicídio qualificado contra advogados no Código Penal, além de estabelecer uma causa especial de aumento de pena para lesões corporais dolosas praticadas contra advogados em razão de sua atuação profissional. Temos ainda o PL 5109 de 2023, que altera o Estatuto da Advocacia e da OAB para garantir a concessão imediata de medidas de proteção pessoal a advogados e advogadas ameaçados ou vítimas de violência no exercício da profissão. Os detalhes de tantas conquistas e vitórias da Ordem nesses 94 anos de história
Você sabe onde encontrar. Basta acessar oab.org.br e ficar por dentro. Com o objetivo de orientar a advocacia quanto ao uso da inteligência artificial generativa na prática jurídica, a OAB Nacional divulgou uma versão consolidada das recomendações elaboradas pelo Observatório Nacional de Cibersegurança, Inteligência Artificial e Proteção de Dados. A proposta é que, ao adotar essas práticas, advogados e escritórios garantam a proteção dos dados dos clientes e promovam uma atuação alinhada às exigências técnicas e éticas legais do setor. Aprovado um tema que nós estamos também sendo desafiados por conta do avanço dessa temática também na advocacia brasileira. O próprio texto da recomendação ela já alerta para o nosso Código de Ética e Disciplina. Óbvio que sanção a gente não pode estabelecer, porque isso é matéria de reserva legal. Mas com relação ao alerta para os ditames éticos da nossa profissão, essa é a base central da recomendação. A recomendação, ela coloca a advocacia brasileira num patamar de possibilidade de enxergar todo o amplo horizonte que a tecnologia pode trazer no exercício e na atuação profissional. Essas recomendações, elas vêm ao encontro dos anseios dos advogados e das advogadas, na medida em que você pode agora trabalhar sabendo que o órgão seu de classe de regulamentação está atento a garantir um bom exercício da tua profissão, garantindo também a proteção dos dados do seu cliente, os seus próprios, o uso virtuoso dessa ferramenta e a adequação com a legislação de regência, principalmente essa busca na regulamentação da inteligência artificial que o Brasil está passando neste momento. Como uma diretriz geral para a atuação da advocacia como um todo no uso da inteligência artificial, ela vai otorgar um maior nível de transparência, um maior nível de segurança para o profissional e de conforto no uso dessa poderosa tecnologia como instrumento de trabalho. Por quê? Quando você usa esse tipo de tecnologia, já orientado por uma recomendação do órgão máximo de direção da advocacia, você sabe exatamente a forma virtuosa e ordeira que você tem que usar, protegendo as informações do seu cliente, colocando no desenvolvimento da sua atuação no processo judicial ou extrajudicialmente, as formas que essa tecnologia pode trazer, como você pode filtrar da melhor forma uma atuação que não passe ao largo daquelas situações que coloquem o profissional numa vulnerabilidade de percepção, como, por exemplo, o uso incorreto de uma inteligência artificial que possa causar algum tipo de erro, de informação desencontrada, de informação inventada ou até mesmo de plágio, fruto de plágio. E essas recomendações orientam no uso ordeiro, virtuoso, no uso estruturado dessa inteligência, para que todos os profissionais da advocacia possam dela se valer na utilização de sua profissão como meio para atingir um resultado cada vez mais de excelência e de prestação de serviço de qualidade para o cliente. O órgão especial do Conselho Federal da OAB encerrou a gestão com números recordes. Ao longo de 3 anos, 371 processos foram julgados, reduzindo consideravelmente o acervo. Confira. Esse triênio nós conseguimos importantes resultados no órgão especial. Primeiramente, por julgarmos mais de 370 processos, superando o número de processos que ingressaram, que foram cerca de 270. Além disso, nós tivemos nesse órgão especial a apresentação do sistema de jurisprudência que vai servir como balizamento e assessoramento de toda a advocacia brasileira, além do sistema OAB, em todos os julgados do Conselho Federal e também das seccionais. A apresentação foi feita, foi um trabalho coordenado pelo conselheiro federal Sérgio Ludmer, apresentado também no órgão especial e que certamente será uma inovação que será trazida para a próxima gestão da Ordem dos Advogados do Brasil. Ficamos muito satisfeitos com os resultados, editamos 11 súmulas, das 21 súmulas do órgão especial, 11 foram editadas na atual gestão, justamente para orientar todo o sistema OAB. Isso é fruto de um trabalho abnegado de conselheiros e conselheiras federais que se doaram e com muita responsabilidade entregaram um serviço importante nesse órgão especial, que é a última palavra sobre muitas questões relacionadas ao sistema OAB, que tem a prerrogativa de decidir por último e por isso a nossa responsabilidade de entregar não apenas bons julgados, mas também com a celeridade que o sistema OAB necessita.
Mudando de assunto, o Ministério da Educação suspendeu até 10 de março deste ano a criação de novas vagas e cursos de graduação à distância. A Ordem dos Advogados do Brasil, inclusive, tem lutado pela qualidade do ensino jurídico por entender que esta é uma pauta que beneficia a todos. O Ministério da Educação criou um grupo de trabalho para avaliar o ensino à distância e também o ensino à distância sob a modalidade nos cursos de direito. A OAB integra esse grupo de trabalho, expõe, né, a sua preocupação e estamos no aguardo, né, da conclusão dos trabalhos desse grupo de trabalho que, repito, vai avaliar as diretrizes da modalidade em AD dos cursos de direito. Nossa preocupação fundamental com a qualidade dos cursos de direito, especialmente da sociedade que empenha o sonho de fazer o curso de direito e fazer um curso de direito com qualidade. Essa preocupação vem refletida nos resultados dos últimos exames de ordem, com baixos níveis de aprovação de candidatos, num exame onde o candidato precisa fazer basicamente um acerto mínimo de metade das questões da prova, ou seja, estamos diante de um resultado de avaliação mínima daquele candidato que vai tratar dos direitos das pessoas, né? Que vai tratar dos direitos da sociedade, que vai levar os direitos da sociedade ao conhecimento do Poder Judiciário e que precisa ter uma capacitação mínima para a sua atuação profissional. Essa baixa aprovação no exame de ordem, não tenho dúvidas de que é um reflexo dos cursos de direito que não tem ali um índice de qualidade necessário para abrigar o sonho e o trabalho desses futuros profissionais. Quero aqui fazer o registro que hoje o Brasil é o país que possui o maior número de cursos de direito do mundo de forma proporcional. Hoje nós temos mais de 2.000 cursos de direito no Brasil. A OAB, preocupada com isso, lançou alguns anos atrás e vem trazendo esse ano um novo ciclo do selo OAB Recomenda, que é um selo de verificação de qualidade mínima dos cursos, onde ele traz 2 requisitos objetivos, né? Um é o índice de aprovação no exame de ordem e outro é a análise do ciclo de aprovação do ENAD, do Exame Nacional de Desempenho do MEC. Com base nesses 2 critérios objetivos, a OAB Nacional emite um selo de qualidade mínima para os cursos de direito. Para que a gente possa ter uma ideia, no último ciclo, cerca de apenas 10% dos cursos de direito, 10% dos cursos de direito no Brasil possuem essa certificação, repito, de qualidade mínima de oferta para os futuros profissionais da advocacia. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Obrigada pela sua companhia em mais uma retrospectiva de 2024. Eu sou Mariana Xavier e te vejo na próxima semana. Até lá!